Oi pessoal, tudo bom? Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas questões que eu tenho percebido e um pouco de como a gente tem pensado em soluções para essas questões aqui em casa. Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento da rotina familiar e como fazer isso de uma forma mais igualitária, né, entre os membros da família, para que todos consigam ficar numa boa e desempenhar suas múltiplas funções, se assim o desejarem. Pois é, pessoal, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho. Assim, olhando ao meu redor e conversando com pessoas diferentes, né, próximas e às vezes não tão próximas, e também através de algumas perguntas que eu fiz no Instagram, assim, as devolutivas vieram muito consistentes nesse sentido. Eu comecei a pensar um pouquinho a respeito de como toda essa questão de quarentena, toda essa questão de home office, né, das crianças em casa, toda essa situação impacta de forma muito desigual a vida dos membros de um casal, por exemplo. Eu percebo que tem sido um grande desafio para as famílias como um todo, né, para todos os membros da família, mas ao mesmo tempo eu percebo que em muitos núcleos familiares quem acaba fazendo a concessão em termos de trabalho, em termos de vida profissional, por causa da atual situação, são as mulheres. Tá tudo bem se isso for uma decisão consciente, se for uma decisão de comum acordo, às vezes é uma vontade que já estava lá, né, que só precisava de um espaço para dar vazão, mas eu não acredito que todos os casos que eu vejo realmente acontecem dessa forma. E aí eu queria trazer um pouco desse questionamento de estamos todos em quarentena, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. O que vem de fora normalmente é que o homem é cobrado para manter sua produtividade regular. De alguma forma, a mulher tem um pouco mais de concessão ou acaba fazendo concessões das suas realizações pessoais, porque fica implícito que cabe a ela esse papel de gerenciar, né, toda essa casa que tá aos cuidados dela, né, gerenciar as crianças, gerenciar toda essa parte doméstica. Então, é uma sobrecarga e tanto, e eu percebo que algumas pessoas simplesmente não estão conseguindo realizar as suas tarefas de trabalho, as suas tarefas daquilo que move elas, né? Seja um novo projeto, seja um novo negócio, enfim. Então, nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que a gente começou a aplicar aqui em casa e que ajudam, né? Tem nos ajudado bastante a ter essa divisão um pouco mais igualitária, de fato fazer com que nós dois, eu e o meu companheiro, eu e o meu marido, consigamos nos sentir realizados em muitos âmbitos. Gente, não dá pra fantasiar a respeito, tá? É claro que nenhum dos dois consegue fazer tudo e tá completamente satisfeito com a sua performance. Concessões e abrir mão de algumas coisas tá rolando, mas tá rolando pros dois, então os dois conseguem ter esses múltiplos papéis nutridos durante esse período. Então, basicamente, o primeiro passo que a gente fez foi fazer um levantamento de todas as atividades que aconteciam na rotina. Nesse levantamento, era tudo que precisava acontecer. Então, precisa acordar, precisa arrumar o café da manhã, precisa tomar café da manhã com a família, né? Tirar a mesa, arrumar a cozinha, ficar com a criança, dar o lanche da criança, lavar a louça do lanche, tem o preparo do lanche. Aí, daqui a pouco vem o almoço, os cuidados da manhã, né, com a criança, porque no nosso caso a gente tem uma criança que tá confinada e não tem irmão, não tem irmã nascido, não tem outra criança para brincar. Então a gente acaba tendo que fazer esse papel de companheiro também um pouco, né? Ela brinca bastante sozinha, é muito tranquilo nesse sentido, mas é claro que não passa o dia todo sozinho, né? Não tem como, ninguém aguenta. Então a gente tem esse papel também de nutrir a companhia, o brincar dela, né, de tempos em tempos. Aí tem o preparo do almoço, comer o almoço, arrumar, botar, tirar a mesa, lavar a louça, nananana, o lanche da tarde,
a janta, a rotina noturna, o banho, né? Isso além das tarefas que são semanais. Então, por exemplo, limpar a casa, a gente tem feito uma faxina semanal, fazer as compras do mercado, compra da feira, né? Porque a gente tenta ainda manter o máximo que a gente consegue alinhado com as escolhas que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, a gente compra majoritariamente as coisas de um fornecedor de orgânicos e aí o que falta pontualmente a gente vai no mercado comprar. E tudo isso é tempo, tudo isso é uma carga gigantesca de trabalho e de esforço, e por isso que a gente precisou se organizar então para dividir. Feito esse levantamento, a gente montou uma planilha que na verdade a gente já tinha em casa, que é tipo um horário. São três turnos, né? Manhã, tarde e noite. Então de manhã a gente tem fazer o café da manhã, ficar com a nossa pequena e arrumar as coisas, né? De preparo e de término desse café da manhã. Então a gente dividiu, né, nos 7 dias da semana e fomos escolhendo quem queria metade do quê. E aí a divisão é exatamente essa, tarefas iguais, cada um se marca em um dia para ver o que funciona melhor. Depois tem o turno da manhã, que é o de ficar com a pequena e servir o lanche, que a gente fez, então, a mesma coisa. Dividimos na metade o turno da manhã. Então, quem não tá com a Rê, tá no seu horário de trabalho. E isso, então, de segunda a sexta. Mas a gente dividiu esses horários de trabalho de segunda a sábado para que a gente consiga também contemplar um horário de descanso para cada um de nós sozinhos, porque como estamos confinados o tempo todo, juntos, é muito importante esse horário da individualidade também. Então a gente tentou contemplar isso nesse sábado, né? Nesse horário manhã e tarde de sábado. Aí depois vem a parte do almoço, que tem o preparo do almoço e o arrumão, que eu chamo, que é toda essa função de limpar e arrumar, que também fomos marcando um e outro. Aí depois vem a tarde, então a tarde é o turno da tarde, que inclui o cuidado com a Rê e mais o lanche. E aí também dividimos ao meio, a gente foi se marcando no horário. E depois o turno da noite, que é a janta, o banho, né, a rotina noturna. E depois um arrumão para começar a casa bem no outro dia. No 7º dia, né, no domingo, e isso não acontece necessariamente no domingo, as rotinas de sábado e domingo elas trocam bastante. Às vezes a gente tá muito cansado no sábado e quer os horários individuais para descansar cada um mesmo, ou às vezes não deu conta do trabalho, precisa continuar trabalhando. Esse horário às vezes também serve para isso. E aí a gente deixa a faxina para fazer no domingo de manhã e domingo à tarde é um horário de descanso em família, onde a gente fica nós 3 juntos, relaxados, curtindo. Às vezes não rola o horário individual, a gente prefere ficar junto, então fica bem flexível, mas se a gente precisar e se a gente quiser, tem esse horáriozinho separado pra gente. Isso tem sido muito salutar aqui em casa. Eu vou deixar uma planilha como essa disponível para vocês, vou tentar botar aqui embaixo, eu nunca fiz isso, eu ainda não tenho site, meu site não tá pronto, tá em construção. Assim que ficar pronto, assim que eu conseguir, eu deixo disponível essa planilha, uma versão em branco para vocês, quem sabe, se inspirarem, né? E nessa lista de afazeres pra gente dar vazão a essa carga mental de tudo que tem que ser feito e conseguir fazer uma divisão um pouco mais próxima do igualitário. Algumas considerações importantes. Número 1, isso aqui escrito ajuda muito na diminuição dos conflitos. Por quê? Porque é um acordo feito conjuntamente. Então isso aqui foi preenchido de forma conjunta. Aliás, eu vou deixar aqui em cima para vocês o link de um vídeo que é parte essencial dessa construção, porque isso já vem de uma longa caminhada, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, né? A gente precisa ir caminhando e ir construindo conjuntamente. É uma ferramenta que se chama reunião familiar e que ajuda então a essa tomada de decisão conjunta e de corresponsabilidade. Então a gente co-cria e a gente se corresponsabiliza pela nossa criação, e isso é sempre documentado de forma escrita para que os dois possam consultar. Então, aquele diz que disse que não sei o que não entendeu, que isso, que aquilo, na hora que você escreve, ele meio que vai embora. E aí deixa a coisa muito mais tranquila. Segunda coisa, se vocês observarem, eu fiz o nosso papelzinho aqui de lápis. Por que lápis? Porque isso aqui, quando a gente começou a implementar
a gente fez o que a gente achou que era mais lógico, que funcionaria melhor para nossa casa, mas isso não significa que isso é o que funciona melhor sempre. A vida é dinâmica, então vira e mexe a gente precisa mudar. E às vezes tem semanas, por exemplo, que eu tô com mais trabalho, então eu tendo a trabalhar mais no turno da tarde, porque o turno da tarde é um pouco maior do que o da manhã. E vice-versa, às vezes é o Carlos que tá com um pouco mais de trabalho, então a gente prioriza que ele tenha o turno da tarde para ter umas horinhas a mais. E a gente sempre usa, né, para complementar, porque acaba dando entre 4 e 6 horas, né, o turno da manhã 4 horas, o turno da tarde das mais ou menos 6 horas. A gente acaba usando horários à noite, depois que a pequena dorme, para complementar, né, quando precisa, essa jornada de trabalho. Então a gente tem conseguido fazer aí 6 a 8 horas de trabalho por dia com a nossa pequena em casa e os dois sendo contemplados. É claro que é uma ginástica, é claro que tem que ter muito empenho, muita disposição, mas por isso que essas coisas são importantes, porque são um começo. E o que não funciona precisa ser conversado e alterado. Os dois vão sentindo. Então é importante essa devolutiva, né? E a devolutiva não é só necessariamente dos adultos. Às vezes você sente que a criança roda melhor com uma configuração, às vezes você sente que ela roda melhor em outra, e isso ajuda no andamento da casa toda. Então todas essas percepções precisam ser captadas, conversadas e contempladas, né? Porque a partir do momento que a gente trabalha olhando carinhosamente para a necessidade de todos os membros da família e de como é importante que as necessidades de todos os membros da família sejam contempladas da melhor forma possível, você acaba criando um ambiente de união, um ambiente de colaboração, né? Um ambiente onde a gente tenta que fique da melhor forma possível para todos. Eu acho que isso é muito construtivo e isso ajuda bastante na empatia, nessa vivência amorosa, né, de um tentando cuidar do outro em todos os sentidos. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que dê uma luz para vocês, né? Eu acho que cada família sabe em que ponto tá. Mas se você sente que de alguma forma você tá incomodada, né? Em geral isso eu comunico mais para as mulheres, porque é o que mais comumente acontece. Se de alguma forma você tá incomodada com a divisão dos trabalhos, você não precisa começar fazendo tudo ao meio, né? Mas quem sabe você monta um cronograma de família onde inclua um pouco mais essa participação de todos os membros na família em todas essas atividades, né? E são espaços que se ganham, espaços que se abrem aos poucos, né? Para ir sentindo as mudanças e fazendo progressos contínuos. Tá bom, queridos? Um grande beijo. Até o próximo vídeo.